E aí, galera, tudo bem? Aqui é a professora Débora Cavalcante e hoje a gente vai trabalhar o uso dos pronomes de tratamento e o uso do vocativo nos textos, certo? Primeiro, a gente tem que lembrar o que é o pronome, certo? Porque pronome de tratamento já é um tipo. Antes, né, é interessante que a gente lembre que pronome faz parte da morfologia, né, faz parte do estudo da morfologia e é uma das classes gramaticais variáveis, tá? E o que o pronome faz? Qual é a função dele na vida? O objetivo do uso do pronome é utilizá-lo como adjetivo, isto quando ele acompanha o substantivo, ou utilizá-lo ainda como pronome substantivo, isto é, ele vem no lugar do substantivo, ele vem no lugar de um nome. Tá bom? Então, eu tenho esses dois momentos. Para exemplificar, por exemplo, vamos aqui para a expressão: meu carro foi arrombado. Né? A oração: meu carro foi arrombado. Carro é um substantivo, certo? E meu é um pronome possessivo. Você entende que meu acompanha o substantivo carro, né? E atribui uma certa determinação, uma delimitação, porque não é qualquer carro, é o meu carro. Pronto. Então, entendendo essa ideia de delimitação, você tem um pronome adjetivo. E você tem um pronome substantivo, né, quando ele ocupa o lugar do nome. Como assim? Por exemplo, o menino foi à escola e se deparou com os portões fechados. Ele ficou muito triste porque queria ir para a aula. Pronto. O menino foi à escola. Na outra oração, eu digo, ele ficou muito triste. Ele quem? O menino, certo? Então, você entende que para a progressão do texto, a utilização de um pronome, né, de tratamento, um pronome pessoal, um pronome possessivo, vai ajudar. Por quê? Porque evita, às vezes, a repetição de um termo. Sendo assim, né, o pronome ele, neste caso um pronome reto, pronome pessoal reto, ocupa o lugar do substantivo menino. Então, nós temos um pronome substantivo, tá? Mas essa é só a primeira classificação. Como eu disse, né, anteriormente, o pronome de tratamento já é um tipo, né? E eu acabei de falar dois outros tipos. Falei agora em pronome possessivo, falei em pronome pessoal do caso reto, e existem, né, outros pronomes aí, certo? Mas isso não vem ao caso agora. Embora eu tenha colocado aqui para vocês no primeiro slide, né, o que é o pronome. E falei também como esses pronomes se classificam, né? Quais são os tipos pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, indefinidos e relativos. Mas não precisa se preocupar com isso agora, neste momento, porque eu quero só que vocês entendam o que é o pronome e como eu uso o pronome de tratamento no texto, certo? Os pronomes de tratamento, eles são utilizados para se referir à pessoa do discurso, certo? Eles fazem essa referência ali dentro do texto. E eu vou utilizar dentro do meu texto de acordo com o grau de formalidade que eu gostaria, certo? Por exemplo, se eu estou escrevendo uma carta para o prefeito de Fortaleza, para o governador do Ceará, eu tenho que utilizar de uma formalidade maior, levando em consideração que eles não me conhecem pessoalmente, levando em consideração que não há nenhum grau de intimidade entre nós e que eu estou me referindo a uma autoridade pública. Sendo assim, eu tenho que utilizar um pronome de tratamento adequado. Tá certo? Embora, às vezes, né, você tenha vontade de xingar aí os seus representantes políticos, você não pode fazer isso formalmente, tá bom? Só no seu coração e na sua cabecinha. Pronto. Aí aqui, né, eu expliquei para vocês o que é o pronome de tratamento. Eu disse que eles indicam uma forma indireta de nos dirigirmos aos nossos interlocutores, certo? Quem são os nossos interlocutores? São as pessoas com as quais nós falamos naquele momento de comunicação, tá bom? E esses pronomes de tratamento devem ser adequados ao contexto.
Pronto. Aí, né, sabendo disso, eu tenho que saber quais são os pronomes de tratamento, né, a quem esses pronomes de tratamento fazem referência, para eu poder utilizá-los de maneira correta nos meus textos. E isso foi o que eu coloquei aqui nessa tabelinha para vocês. Eu, né, precisando fazer uso cerimonioso, precisando fazer uso oficial dos pronomes, vou me referir às autoridades governamentais por Vossa Excelência. Então, aquele exemplo que eu falei, né, do Roberto Cláudio, do Camilo Santana, respectivos, né, prefeito e governador aqui, nossos, é, eu vou usar o pronome de tratamento Vossa Excelência, certo? Isso onde? Isso numa carta que se escreve, isso numa pergunta que se faz, por exemplo, numa rede social. Esse é o pronome de tratamento mais adequado. Professora, mas se eu usar senhor, ainda está correto? Sim, ainda estará correto, tá? Não requer nesse momento, né, de pergunta num comentário. Você está assistindo a live do Camilo falando sobre isolamento. Aí nessa live você vai lá e coloca governador, o senhor, tarará, tarará, faz uma perguntinha. E se refere ao governador por senhor. Está incorreto? Está inadequado? Não está, porque naquele momento, naquela situação de comunicação, não existe essa necessidade de cerimônia, não existe essa necessidade, não é uma comunicação oficial, certo? Então, nesse momento, você pode tratá-lo por senhor. Agora, se for um documento, né, se for uma carta de reclamação, uma carta aberta, para ser publicada, para ser tratada como documento, você obrigatoriamente precisa de um tom cerimonioso, certo? Tratando assim por Vossa Excelência. Vossa Magnificência é o reitor da universidade. Vossa Alteza para príncipes e duques, Vossa Majestade, reis e imperadores. Vossa Reverendíssima são sacerdotes, Vossa Eminência são cardeais e Vossa Santidade é o Papa. Coloquei aqui aqueles que são mais solicitados pelos vestibulares. Como assim pelos vestibulares? Porque a UES, a Universidade Estadual do Ceará, volta e meia, né, traz ali a solicitação da produção de uma carta, certo? O vestibular da UES cobra qualquer gênero textual. Então, de vez em quando, eles cobram o gênero carta. E, cobrando o gênero carta, você tem que saber qual é o pronome de tratamento que você vai utilizar, certo? Se é só uma carta de leitor, você está escrevendo ali para o editor do jornal O Povo, você vai colocar prezado editor lá no vocativo e durante o texto você deve chamá-lo por senhor, já que você não tem, né, nenhum grau de intimidade, aqui tem ali uma situação de formalidade estabelecida, tá? Não é o tom cerimonioso, é só a formalidade estabelecida devido à circunstância. Se você vai escrever uma carta pessoal lá solicitada pela UES, porque a UES já pediu em um dos seus vestibulares uma carta pessoal destinada a um amigo e ainda era para falar sobre amizade. Entende? Então, você vai chamar o seu amigo de senhor, de senhora? Claro que não. Você vai chamá-lo por você, né? Por um pronome de tratamento que não exija formalidades, tá bom? E aí você observa também no seu uso cotidiano. Nós utilizamos, né, o pronome senhor, senhora para nos referirmos aos nossos pais, para nos referirmos aos nossos avós, às pessoas mais velhas, às pessoas, né, as quais a gente não conhece ou que representam algum tipo de autoridade para a gente, como professor, né, diretor. É, nós utilizamos esse pronome senhor por quê? Por uma questão de respeito, não é verdade? Então você entende que a circunstância é quem solicita, né, esse pronome. Então esteja atento a essa circunstância, esteja atento às pessoas, né, que exigem essa questão cerimoniosa oficial. O uso do pronome. Eu uso o pronome você, né, como eu já disse, em situações que não requerem formalidade. Nós podemos nos tratar, né, obviamente, por você,
né, em sala de aula, né? Ah, professora, mas por uma questão de respeito, vou usar o pronome senhora. Tudo bem? Tudo bem. Não tem problema nenhum, certo? Mas pronome você é totalmente adequado também para essa situação, tá bom? Levando em consideração os laços, né, que são estabelecidos em sala de aula. Usa-se senhor em situações mais formais ou para imprimir, né, respeito, como eu já havia mencionado. As cartas são gêneros que vão exigir esses pronomes de tratamento, como eu já havia mencionado, e embora você não escreva carta rotineiramente, né, que você não se comunique mais por esse meio aí, você vai ter que escrever uma hora ou outra para um vestibular. Né, aqui a gente tem a UES, mas outros vestibulares aí pelo meio do Brasil, né, Brasil afora, também cobram cartas, certo? Acho que a FUVEST, a Unicamp, se eu não me engano, fazem a cobrança de qualquer gênero textual. E o Enem, né, não cobra carta. O Enem cobra dissertação argumentativa e só. No entanto, na prova de linguagens e códigos, tem muitas questões sobre gêneros textuais, né, incluindo a carta, e tem muitas questões utilizando pronome, certo? E por isso, eu trouxe aqui para a gente uma questão do Enem de 2009 que trabalha esse uso do pronome. Acompanhe aí a leitura rapidinho. Vera, Silvia e Emília saíram para passear pela chácara com Irene. A senhora tem um jardim deslumbrante, dona Irene, comenta Silvia, maravilhada diante dos canteiros de rosas e hortênsias. Para começar, deixe o senhora de lado e esqueça o dona também, diz Irene sorrindo. Já um custa aguentar a Vera me chamando de tia o tempo todo. Meu nome é Irene. Todas sorriem e Irene prossegue. Agradeço os elogios para o jardim. Só que você vai ter que fazê-los para Eulália, que é quem cuida das flores. Eu sou um fracasso na jardinagem. Esse texto aqui é da Língua de Eulália, né? A novela sociolinguística do Marcos Wagner. E a questão diz: na língua portuguesa, a escolha por você ou senhor denota o grau de liberdade ou de respeito que deve haver entre os interlocutores. No diálogo apresentado acima, observa-se o emprego dessas formas. A personagem Silva emprega a forma senhora ao se referir a Irene. Na situação apresentada no texto, o emprego de senhora ao se referir à interlocutora ocorre porque Silvia A. Pensa que Irene é a jardineira da casa. É por esse pensamento, é por acreditar que ela é a jardineira que vai utilizar o pronome senhora? Claro que não, né? Tem nada a ver com função nesse caso. Como a gente viu, como eu já falei para vocês, 350 vezes, senhor, né, vai imprimir uma situação de respeito, tá? De distanciamento, de formalidade. Não tem a ver, né, este pronome especificamente com função. B. Acredita que Irene gosta de todos que a visitam. Também o afeto. A afetividade foi mencionada em alguma vez sobre o uso dos pronomes? Né? Absolutamente. C. Observa que Irene e Eulália são pessoas que vivem em área rural. O que tem a ver, né, a localização do domicílio com o uso do pronome de tratamento? Ah, professora, é porque no interior as pessoas são mais apegadas, né, a esse tipo de pronome, ao respeito, à formalidade. Mas isso não está impresso aqui no texto, isso não se menciona em nenhum momento, então eu não posso fazer essa inferência só por algo assim que eu imagino, certo? Não é possível. D. Deseja expressar, por meio de sua fala, o fato de sua família conhecer Irene. De novo, senhor, senhora é utilizado, né, em alguns casos como uma questão de respeito. Aqui tem isso impresso? Não tem. Então, item D também está descartado. Logo, nos sobra o item E. Considera que Irene é uma pessoa mais velha com a qual não tem intimidade. Eu tenho duas justificativas válidas. Eu falei, né, que você se refere aos seus pais, aos seus avós, pelo pronome senhor ou senhora, por uma questão de respeito,
né? E por uma questão de idade. Então, eu tenho aqui essa justificativa, bem como é uma pessoa com quem não se tem intimidade, que é a outra justificativa. Se eu não tenho intimidade com o indivíduo, eu não posso, ou pelo menos eu não deveria fazer, né, uso de pronomes que não expressem esse grau de distanciamento, tá bom? Então, nós ficamos como resposta correta o item E. Depois, né, se você tiver alguma dúvida, releia a questão e você vai observar que o que traz as justificativas válidas é mesmo o último item. Pronto. E passando, né, da prova de códigos e linguagens do Enem para a prova de redação, eu posso fazer uso desses pronomes em diversas cartas, né, como eu já mencionei, ou mesmo nos diálogos, tá? Tem um texto narrativo qualquer e eu montei ali um diálogo. Nesse diálogo, possivelmente, provavelmente, os personagens vão fazer uso de pronomes de tratamento para se referir uns aos outros. Na carta pessoal, eu coloquei aqui um exemplo. Kitty, você lembra de quando éramos crianças e brincávamos o tempo todo? Kitty é o vocativo, que se refere à segunda pessoa. E eu utilizo outro termo, que é um pronome, também para me referir a essa segunda pessoa. Falando em carta pessoal, eu entendo que é uma carta enviada para alguém com quem eu tenho intimidade. É para um amigo, é para um parente, é para um colega de sala, é para alguém, né, com quem eu tenho intimidade. Então, está mais que adequado utilizar o pronome você, certo? Carta de reclamação. Por exemplo, excelentíssimo prefeito Roberto Cláudio, notamos os exemplos da prefeitura no combate ao Covid-19. No entanto, solicitamos atenção também ao combate à dengue. Excelentíssimo. Lembra da tabelinha que eu mostrei nesse instante? Lembra que ela traz o pronome excelentíssimo como adequado para se referir a autoridades políticas? Então, é esse uso que é feito aqui, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido o uso do pronome de tratamento, tá bom? Vai depender de quê? Vai depender da situação, certo? De fala, vai depender do grau de formalidade exigido e do grau de intimidade também, de respeito envolvido no contexto, certo? Então, observe aí todas essas exigências para poder utilizar o pronome de tratamento corretinho. Superando o pronome de tratamento, falemos do vocativo. Eu já mencionei aqui no exemplo anterior, né, um exemplo falando na carta pessoal, né, Kit. Vocês viram que Kit é o nome, né, da pessoa a quem eu me refiro dentro do texto? Pronto, é isso que é o vocativo. Vocativo é a palavra ou expressão utilizada pelo locutor, pela primeira pessoa do discurso, para se referir ao interlocutor, ou seja, a segunda pessoa do discurso. Primeira pessoa do discurso é aquela que fala e a segunda pessoa do discurso é aquela com quem se fala. Quando eu uso um termo ou expressão para me referir a essa segunda pessoa, gramaticalmente falando, eu estou utilizando um vocativo, tá? Esse vocativo não faz parte nem do sujeito, nem faz parte do predicado. Sendo assim, em qualquer momento que ele aparecer no texto, ele virá isolado por vírgulas, certo? A qualquer momento que ele aparecer no texto, ele vem isolado por vírgulas, tá bom? Pronto. Coloquei aqui 2 exemplos em tirinhas para a gente observar. Na primeira tirinha tem Hamlet. Quando você se casar, tiver sua própria casa, você deve estar sempre em guarda contra um inimigo oculto. Eles invadirão sua casa, comendo e bebendo e pegando seu dinheiro e seus bens, a menos que você tenha muito cuidado. Quem são essas pessoas, papai? Eles se chamam parentes. Aí você tem, né, o Hamlet e o H, né, obviamente o pai aí grandão e o Hamlet é o pivetinho, filho dele. E as palavras utilizadas, né? A primeira palavra do primeiro quadrinho, Hamlet, e
a última palavra do terceiro balão no segundo quadrinho, papai. Você percebe que essas palavras vêm isoladas por vírgula e Hamlet é utilizada por H para se referir ao seu filho e papai é utilizado, né, por Hamlet para se referir, obviamente, ao seu pai. A primeira palavra, né, aí vem isolada por vírgula. Depois da palavra é que a vírgula aparece. E no segundo exemplo, em papai, como é a última palavra da frase, a vírgula vem antes. Para comprovar o que eu disse para vocês nesse instante. O vocativo, independente do local onde apareça na oração, vem isolado por vírgula. Se ele vier no início, a vírgula estará depois. Se vier no meio da oração, vem uma vírgula antes e uma vírgula depois. E se vier no final da oração, ele recebe uma vírgula antes, certo? É assim que o vocativo vai aparecer, né, na oração, sempre isolado por vírgula. Por que mesmo? De novo, porque ele não faz parte nem do sujeito, nem faz parte do predicado. É um termo acessório, sendo assim, isolado por vírgula, tá bom? Na outra tirinha, eu quero que você identifique para mim aí qual é o vocativo, tá bom? Vamos ler. Para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que o sapo faz por você? Não tenho amigos por interesse, minha senhora. Pronto. Qual é a palavra ou expressão utilizada, certo? Aqui para se referir ao interlocutor. Você vê que o menininho, ele usa a expressão minha senhora, né? Que inclusive, né, nós temos aí pronome de tratamento. Para quê? Para se referir ao seu interlocutor. Nesse caso, você tem um pronome de tratamento utilizado como vocativo. Vale, Débora, isso é possível? Claro, porque pronome é morfologia, certo? É uma parte da gramática. E vocativo é sintaxe, ou seja, é outro tipo de análise, é uma função, né, em relação aos outros termos da oração, tá certo? Então aqui, né, eu estou dando para vocês uma explicação gramatical, mas o que eu quero que vocês compreendam é como esses pronomes, esses vocativos são utilizados no texto. De novo, a gente volta para o gênero carta. Em todas as cartas, independente do tipo, independente de ser uma carta pessoal, independente de ser uma carta aberta, independente de ser uma carta de reclamação ou de leitor, eu tenho obrigatoriamente o uso do vocativo, certo? Inclusive, na carta pessoal, na carta de reclamação e na carta de leitor, o vocativo ele aparece sozinho numa linha. Primeiro você coloca o local e a data, por exemplo, Fortaleza, 6 de abril de 2020. Linha 1, isso. Na linha 2, você coloca o vocativo. Excelentíssimo prefeito Roberto Cláudio. E coloca uma vírgula, mesmo sem colocar nada mais na linha 2. A partir daí, você já passa para a linha 3, deixa o espaço, né, a margem lá destinada à marcação do parágrafo e começa o texto com letra maiúscula, certo? Então, nessas cartas, na carta pessoal, na carta de reclamação, na carta de leitor, é essa estrutura. Primeiro local e data, depois vocativo, depois o início do texto, respectivamente, linhas 1, 2 e 3, nessa sequência, tá bom? Passando, né, eu tenho aqui uma explicação deixada aí fixa para vocês poderem tomar nota de que o vocativo é o termo ou expressão utilizada para se referir ao interlocutor e que no texto esses elementos sempre vêm isolados por vírgulas, não interessa, certo? A posição, se é início, meio ou fim da frase, sempre deve vir, né, separado por vírgula, tá certo? Pronto.
O pronome de tratamento e o vocativo, né, no texto funcionam dessa forma. É bastante simples. Eu espero que vocês tenham compreendido, certo? Façam as atividades de vocês, continuem estudando, continuem se cuidando, fiquem em casa. E eu espero que todo esse caos, né, passe logo para que a gente possa estar junto em sala de aula de novo, certo? Beijão, até mais.